Porque Oiticica gemeu. Autor do texto: Ubirajara Guerreiro. Dedicatória ao meu pai, José Guerreiro Chaves, in memoriam, por ter me apresentado a doutrina espírita, a todos aqueles, encarnados e desencarnados, que vivenciaram, comigo, a experiência relatada. Agradecimentos. Agradeço a colega de trabalho e professora Ayla Sampaio, que me incentivou a elaborar e publicar esta narração, acompanhou o processo da escrita e fez as devidas correções. Agradeço ao companheiro de ideal espírita Francenilton Almeida, que fez a apreciação final e me incentivou a publicar. Porque Oiticica gemeu. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, assim se expressou William Shakespeare em sua peça Hamlet. O que considero uma grande verdade e um convite permanente a refletirmos sobre a realidade em que estamos inseridos. Depois que passamos da metade da vida, estipulando eu, generosamente, ser os 50 anos, uma vez que raras pessoas atingem 100 anos, podemos nos dar o direito de expor algumas ideias incomuns, destemidos de sermos considerados ridículos perante a opinião dos outros. A maturidade nos dá essa segurança e é por isso que me proponho escrever esta narrativa. Há 42 anos conheci a doutrina espírita. Durante vários anos, fui bastante atuante em algumas atividades da casa espírita, dentre elas, exerci a função de doutrinador, aquele que fala com os espíritos quando estão se manifestando por meio dos médiuns em reuniões de desobsessão. Nessas reuniões e em outras ocasiões, presenciei coisas que transcendem a realidade para os que a veem através de um prisma exclusivamente racional, objetivo. Há algum tempo, venho alimentando a ideia de transpor para o papel, tirando dos bastidores e trazendo a público um fato real que presenciei e no qual tive participação ativa através do espiritismo. O que vou expor a seguir pode ser considerado fantástico, fora do comum, fantasioso, delirante, utópico ou ser classificado por adjetivos afins que lhe podem ser atribuídos, conforme o julgamento da maioria que vier a ler. Já posso imaginar o pensamento de alguns: depois de velho, ficou louco, começou a viajar sem nem sequer usar drogas alucinógenas. É o risco que assumo sem medo. Para mim, foi tudo tão real e concreto como o oxigênio que respiro, apesar de não conseguir vê-lo. Sem mais delongas, vamos ao fato e suas abrangências. Não lembro exatamente o ano em que aconteceu, por isso é importante eu escrever logo sobre o fato, antes que outros detalhes interessantes sumam da minha memória. Ocorreu na minha cidade natal, Tabuleiro do Norte, precisamente na localidade, hoje considerada zona urbana, de Água Santa, antiga Água Suja. Em um final de tarde, quando o sol já se encaminhava para o ocaso, prenunciando a conclusão de mais um dia, um homem, que se encontrava em um cercado naquela localidade, ouviu um som estranho, parecia um gemido. Olhou ao seu redor para ver se havia alguém por perto. Como não detectou a presença de nenhuma pessoa e o som se repetiu, caminhou na direção de onde ele provinha, a Oiticica. Lá chegando, observou atentamente e percebeu que estava sozinho. Olhou minuciosamente para a vasta copa da árvore, na esperança de que alguma pessoa estivesse oculta nela ou para descobrir se o som era produzido pelo atrito entre seus galhos, uma vez que o conhecido vento geral, oriundo de Aracati, começava a dar mostras de sua chegada. Nenhuma das duas alternativas se confirmou, o que o deixou muito intrigado com aquela situação inusitada, pois tinha absoluta certeza de que ouvira o som de um gemido. Seguiu para sua residência com aquele grilo cantando em sua mente. De imediato, certamente não compartilhou com ninguém o fato presenciado e que tanto estava incomodando, talvez por medo de se expor ao ridículo ou ser visto como um lunático, julgamento tão comum ao longo de toda a história da humanidade. No dia seguinte, a mesma cena se repetiu, o gemido voltou a ser ouvido, motivando-o a falar sobre a questão com seus familiares.
Nos dias subsequentes, familiares e vizinhos presenciaram a emissão dos inexplicáveis gemidos vindos da Oiticica. Apesar de esse fato ter se passado em uma época anterior à plena utilização da internet e das redes sociais, em cidade pequena do interior as notícias voam em velocidade supersônica pelo método boca a boca. Em pouco tempo, era do conhecimento geral a grande novidade: a Oiticica estava gemendo. Em questão de dias, um considerável número de pessoas, inclusive eu, se deslocava, ao entardecer, para o referido local, curiosos que estávamos em presenciar os estranhos sons, gerando as mais diversas explicações, interpretações, crenças ou descrenças. As opiniões se dividiam, consequentemente, baseado nas crenças populares, que muitas vezes transcendem os preceitos de algumas religiões. Surgiu a opinião de que se tratava de um fenômeno paranormal ou da atuação de almas penadas, o que levou alguns grupos religiosos a irem fazer orações em loco. Nós, espíritas, que compunhamos a equipe do Centro Espírita Divino Mestre Jesus, estudiosos que éramos dos fenômenos relacionados aos espíritos, suas manifestações e suas influências sobre o mundo material, não poderíamos deixar passar aquela oportunidade de colocarmos em prática os nossos préstimos, os nossos conhecimentos, e, por meio da investigação, adquirirmos novos saberes aplicáveis a uma possível solução da problemática em foco. Ali se iniciava a nossa atuação mais efetiva naquele intrigante contexto. Encontrávamos-nos, como todas as demais pessoas, curiosos e com a mente povoada por muitas interrogações e poucas respostas. O que estava realmente acontecendo? Como tivera origem tudo aquilo? Com qual objetivo surgiu a manifestação daquele fenômeno? Quais as possíveis e melhores soluções? Qual seria o desfecho final? Etc. Combinamos realizar evangelhos, embaixo da Oiticica, nos finais de tarde de domingo, visando criar um clima de sintonia com a espiritualidade maior, no intuito de canalizar a ajuda benfazeja para as entidades necessitadas que permaneciam naquele local e atrair, para as nossas reuniões de desobsessão, aquelas que estavam em condições de serem assistidas, cada uma em seu devido tempo. À proporção que fomos realizando os evangelhos e as reuniões de desobsessão, começamos a obter respostas para as nossas perguntas e foi-se delineando uma visão geral e mais precisa de toda a problemática a ser tratada. Dentre alguns episódios que ocorreram durante os evangelhos, e não lembro mais de muitos deles, vou citar dois, que certamente irão despertar a curiosidade de quem está lendo esta narrativa, no sentido de saber a explicação sobre eles. Um dia, quando iniciávamos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob copa da Oiticica, uma das nossas médiuns visualizou a cena que transcorria naquele momento. Era formada uma fila de espíritos, nos quais eram aplicadas injeções por outros espíritos que tinham a aparência de caveiras e mantinham o controle da situação. As entidades que recebiam as aplicações, instantaneamente, adormeciam. O objetivo era bem claro: não permitir que ouvissem os ensinamentos evangélicos, evitando, com isso, a sua conscientização e libertação. Quem compunha os dois grupos de espíritos citados? A resposta será fornecida mais adiante. Aguardem. Em um outro dia de evangelho, já estava quase escurecendo, uma das médiuns acenou, meio assustada, para que eu saísse rápido do lugar em que me encontrava. Depois ela me explicou que havia visto uma grande cobra se aproximando de mim. De imediato não percebeu que se tratava de um espírito. O leitor está surpreso com esta informação? Posteriormente, darei explicações sobre ela. Com a realização dos evangelhos e as nossas concentrações nas reuniões mediúnicas de desobsessão, direcionadas para o local da Oiticica, começaram a se manifestar, no centro espírita, os espíritos que lá habitavam. Nestes casos, o mais comum é que as primeiras manifestações sejam daqueles espíritos que têm menor comprometimento com a causa, ou seja, são vítimas ou exercem menor poder dentro da hierarquia atuante. Imaginemos que o processo se assemelha ao descascar de uma cebola. Iniciamos pelas camadas mais superficiais e, gradativamente, vamos caminhando em direção ao centro, que, no caso ora relatado, seriam os chefes. Os primeiros manifestantes, que em momento algum falaram seus nomes, embora fossem pessoas que tinham vivido no nosso município, eram espíritos simples, destituídos de maldade.
poderíamos classificá-los como ingênuos, formavam aquele grupo que recebia as injeções durante a realização dos evangelhos. A maioria não havia percebido que passara pelo processo da desencarnação, morte. Logo, não tinham entendimento e nem explicações sobre o que estava acontecendo. Em suas falas, relatavam que foram aprisionados naquele local, sem saberem exatamente o motivo pelo qual isto aconteceu. Haviam perdido a noção do tempo, estavam coagidos a permanecerem lá, e qualquer tentativa de fuga era motivo para severas punições. Mesmo os poucos que tinham consciência de serem espíritos desencarnados não dispunham de meios para se libertarem daquela escravizante situação, uma vez que eram vigiados permanentemente por entidades autoritárias, com forte poder de subjugação, a maioria com aparência de caveiras, motivando grande temor. Abro um parêntese para explicar, à luz dos ensinamentos espíritas, esta possibilidade de os espíritos adotarem aparência de caveiras. Ao desencarnar, o espírito se desvencilha do corpo de carne, mas conserva o seu perispírito, que servia para uni-lo àquela vestimenta carnal. Por ser o perispírito o corpo do espírito, acompanha o morto na dimensão espiritual, sendo responsável pela sua aparência. Uma de suas propriedades é a plasticidade, o que permite ao espírito moldá-lo através do pensamento. A capacidade de manipular o seu perispírito pelo uso do pensamento não é exclusividade das entidades superiores. Muitos irmãos espirituais, com grande desenvolvimento intelectual e pouco amadurecimento moral, conseguem imprimir, com maestria, em seus perispíritos a forma que lhes aprouver, desde que não seja luminosa, pois a luz é inerente aos espíritos que galgaram um grau mais elevado na escala evolutiva. Ao dialogarmos com estes primeiros comunicantes, íamos esclarecendo sobre a realidade de que já não faziam parte do mundo dos espíritos encarnados, que haviam passado, através do portal da morte, para outra dimensão da vida. Assegurávamos-lhes que, a partir dali, estavam livres do domínio do grupo da Oiticica, sendo necessário se adaptarem à vida espiritual, podendo fazer isso com a ajuda de um espírito amigo ou parente desencarnado que poderia chegar ao seu lado naquele momento. Esses irmãos acatavam com bastante docilidade essa sugestão e expressavam, de forma emotiva, gratidão por haverem sido resgatados da prisão espiritual em que estavam confinados. As comunicações destes espíritos se processaram ao longo de várias reuniões, em função de ser um grupo bastante numeroso e termos apenas uma reunião semanal. No entanto, não foi necessário todos se manifestarem mediunicamente para serem esclarecidos. Enquanto uns se comunicavam pelas vias mediúnicas e eram orientados através do nosso diálogo, a maioria deles, que se encontrava no ambiente do centro espírita, ia ouvindo o desenrolar da conversa e compreendendo a sua própria realidade de espírito desencarnado, predispondo-se a ser assistido por via direta e aceitando seguir para outros departamentos do mundo espiritual. Nas duas primeiras reuniões, não obtivemos quase nenhuma resposta para os nossos questionamentos iniciais, uma vez que os espíritos manifestantes não possuíam conhecimentos suficientes para nos esclarecer sobre as causas da existência daquele agrupamento espiritual no local da Oiticica. Então, tivemos a primeira, seguida de muitas outras, grata comunicação do espírito que se apresentou com o nome de Noemi. Ele veio nos transmitir, gradativamente, através de uma linguagem clara e humilde, característica dos espíritos mais esclarecidos, todas as informações referentes àquela realidade com a qual estávamos trabalhando. Noemi se identificou como sendo uma humilde seguidora dos ensinamentos do Cristo, empenhada, há algum tempo, em ajudar aos irmãos que padeciam sob as atrozes ações do grupo dominante naquele lugar, e, também, em libertar aqueles verdugos da letargia espiritual em que se encontravam, concitando-os à evolução espiritual, filhos de Deus que são todos eles, independente de ainda transitarem no Vale das Sombras. Uma das primeiras informações que ela nos deu foi sobre a causa do inusitado fenômeno, uma oiticica produzir sons semelhantes a gemidos. Disse que necessitava da ajuda dos espíritos encarnados, seres humanos que vivem no mundo material, para se fortalecer e desempenhar sua tarefa de auxiliar àquelas entidades espirituais. Sabendo ser praticamente impossível alguém imaginar que existiam espíritos desencarnados sitiados naquele terreno rural, resolveu-se utilizar daquela árvore para a emissão de sons.
Consciente de que esta estratégia despertaria curiosidade e chamaria a atenção das pessoas que por ali transitavam, para a realidade daquele agrupamento invisível ao olho humano. Em outra reunião, Noemi falou que antigos proprietários daquele torrão, que lá viveram em um passado distante, construíram, naquela localidade, na dimensão espiritual, uma poderosa fortaleza. Essa fortaleza era utilizada para aprisionar um considerável número de espíritos desencarnados, aqueles que foram os primeiros a se comunicar e estavam sendo resgatados por trabalhadores do mundo maior, responsáveis pela organização das reuniões de desobsessão da nossa casa espírita. Esses prisioneiros eram espíritos que não conseguiram se desprender do plano material logo após a desencarnação, tornando-se, consequentemente, presas fáceis para aqueles que mantinham a referida fortaleza. A fortaleza, segundo a descrição dela, era uma construção bastante sólida, com muros altos e fortificados, tinha uma única entrada, um espesso e guarnecido portão. A vigilância, na sua parte interna, era rigorosa e permanente, sendo executada por aqueles espíritos com aparência de caveiras, que assim se apresentavam para atemorizar os detentos, quase todos eles inconscientes de que haviam morrido. Imaginem a tortura mental a que eram submetidos esses irmãos menores, identificando-se como pessoas vivas, aprisionados sem saber o motivo, obrigados a executarem tarefas, sendo comandados e vigiados por caveiras. Conforme a descrição acima, a junção de todos estes elementos tornava inviável a fuga de quem se encontrava retido naquele inóspito local. Com o intuito de amenizar as asperezas de tão grotesco ambiente, e tentando gerar um pouco de harmonia, Noemi cultivava um belo jardim na parte externa dos muros da fortaleza. A entidade amiga informou que a tarefa de resgate e assistência aos espíritos prisioneiros estava concluída. Iniciaríamos agora uma nova e mais complexa fase de trabalho nas nossas reuniões de desobsessão, esclarecer os espíritos caveiras e outros mais que estavam a serviço dos dirigentes da fortaleza. Este novo grupo que iria se manifestar, embora fosse consideravelmente bem menor que a anterior, requeria mais empenho da nossa parte, tendo em vista que se compunha por espíritos com mais conhecimentos e acostumados a exercer funções autoritárias. Cultivavam a prepotência, a astúcia e o orgulho, por se acharem detentores de poder, mesmo sabendo que eram submissos a um comando maior. Noemi relatou que, para burlar a vigilância desses espíritos e adentrar na fortaleza, com a finalidade de esclarecer, consolar e, se possível, resgatar alguns daqueles espíritos que lá estavam prisioneiros, ela, utilizando dos seus conhecimentos, diminuía o seu padrão vibratório e imprimia em seu perispírito a aparência de andrajos, assemelhando-se àqueles aos quais ia socorrer. Desta forma, conseguia furar o cerco e disseminava pensamentos libertadores e de esperança no interior daquele recinto. Iniciamos a desafiante tarefa de esclarecer esses novos irmãos que se manifestavam. O trabalho agora era mais moroso, delicado, e os diálogos necessitavam de maior elaboração. Tratava-se de espíritos conscientes de viverem na dimensão espiritual, que julgavam estar desempenhando um trabalho útil e necessário, gostavam do comando que exerciam sobre os mais fragilizados e não sentiam nenhuma necessidade de mudarem suas formas de pensar, agir e viver. Manterem irmãos subjugados e prisioneiros não tocava, nem de leve, a consciência deles. Ao se manifestarem, esses irmãos externavam uma postura arrogante e questionavam de modo destemido o motivo pelo qual foram trazidos ali. Perguntavam que ambiente era aquele com qual direito estávamos nos metendo nas suas vidas. Deixavam claro que não estavam dispostos a dialogar e que não tinham interesse nenhum em ouvir as nossas preleções. Advertiam-nos de que não sabíamos com quem estávamos nos envolvendo e que era melhor deixá-los em paz, caso contrário, iríamos pagar um preço muito elevado pela nossa intromissão. Inicialmente, deixávamos que esbravejassem, ameaçassem e jogassem para fora toda a indignação. Cada um tinha sua individualidade, porém, algumas dessas características estavam na constituição mental de todos eles.
Após darem livre curso às suas reclamações, começávamos a fazer perguntas que procuravam mexer com alguns sentimentos íntimos e provocar um processo de instabilidade. Tínhamos consciência de que, embora fosse um grupo menor que o anterior, nem todos eles iriam ter oportunidade de se manifestar pelos canais mediúnicos, contudo, estavam presentes na nossa reunião e sintonizados com os manifestantes. Sabíamos que os pontos nevrálgicos e íntimos abordados durante os diálogos iriam repercutir sobre todos, através do sentimento grupal e da afinidade vibratória que os uniam. Questionávamos o porquê de, em se dizendo tão valentes e subjugarem com facilidade outros espíritos desencarnados, não terem a autonomia para conduzir as suas próprias vidas, curvando-se, servilmente, à vontade e às ordens de um chefe, que os faziam tremer de medo. O objetivo era mostrar que não eram tão poderosos como diziam ser, mexer com seus brios e procurar despertar neles o amor próprio, a fim de levá-los a se insurgirem mentalmente contra seus chefes, rompendo a sintonia telepática existente entre eles. Perguntávamos se dentro deles, em algum momento, havia traços de arrependimento ou sensação de desconforto, de sensibilidade ao tratar de forma tão rude os seus semelhantes irmãos, levando-se em conta que todos são filhos de Deus. Diante dessa pergunta, a reação mais comum era de afirmar que não se consideravam filhos de Deus e que não existia espaço para sentimentos de piedade em seus corações endurecidos. Segundo eles, esses sentimentos eram características das pessoas fracas, daquelas que não tinham coragem de fazer justiça com as próprias mãos e se vingarem dos seus inimigos. Abriram uma pequenina fenda nesta carapaça que eles criaram em torno de si mesmos, para se protegerem do mundo, a esconderem suas fragilidades e sofrimentos. Era uma tarefa árdua, mas, com a ajuda dos espíritos superiores que nos amparavam e intuíam, chegaríamos lá. Estava bem claro que não conseguiríamos tocá-los diretamente através da exaltação do amor de Deus, da sua bondade e da sua justiça perfeita. Seus corações estavam totalmente preenchidos pelos sentimentos de revolta, não havendo, portanto, espaço para acolher as belezas inquestionáveis dos atributos divinos. A maneira ideal de penetrarmos naquelas fortalezas íntimas era uma só: explorarmos, em todos os aspectos possíveis, o filão da revolta que eles cultivavam. Foi o que fizemos. Sabíamos que, apesar das inúmeras semelhanças existentes entre eles, cada um tinha sua própria história de vida, com suas peculiaridades e sentimentos íntimos únicos. O segredo consistia em irmos vasculhar, através de um diálogo aparentemente despretensioso, os refolhos de suas doloridas memórias da última vida ou das anteriores, com o objetivo de descobrirmos o episódio geratriz da revolta que os assolavam. Pelas experiências que guardávamos, frutos das nossas conversas, em inúmeras reuniões de desobsessão, com vários espíritos desencarnados revoltados, tínhamos uma ideia dos mais comuns motivos que dão origem a profundos sentimentos de revolta. O que se comprovou em seguida. Na tentativa de justificar o estado de revolta em que se comprazia, cada um alegava o seu motivo próprio, que, segundo a sua ótica, era inquestionável quanto à sua razão em detestar o mundo e a humanidade. Fazia-se necessário que incentivássemos os seus depoimentos, para, de posse do conhecimento de suas realidades íntimas, efetuarmos o trabalho de desconstrução das ideias e dos sentimentos cristalizados em suas mentes. Começamos a realizar esse trabalho conforme ilustraremos a seguir, através do relato de 3 daquelas manifestações. O primeiro manifestante era um espírito que desde garoto se sentiu rejeitado pela mãe. Saiu de casa ainda adolescente e enveredou pelo mundo dos roubos, sendo assassinado em plena juventude. Mesmo na condição de espírito desencarnado, não perdoou a rejeição da mãe. No mundo invisível, devido à revolta que trazia dentro de si, juntou-se a um grupo que cultivava a mesma sintonia mental e passou a descontar, em outros espíritos, as suas dores. O que levara o segundo comunicante a viver sob o domínio da revolta foi a traição da mulher amada. Eram casados, viviam felizes, mas ela o trocou por outro. A partir daí, sua vida perdeu o sentido. Viciou-se no álcool, lembrava-se constantemente da ingratidão que havia sofrido e faleceu na meia-idade. Na dimensão espiritual, deu vazão à sua revolta, agregando-se a espíritos semelhantes.
Não amaria mais ninguém, nenhuma pessoa era digna de sua confiança e estava insensível às dores alheias. Na terceira participação, esteve presente um espírito que havia desencarnado em um tiroteio, tentando reaver uma pequena propriedade sua, que fora invadida e a justiça não havia tomado nenhuma providência. Demonstrava alto grau de revolta e se considerava um justiceiro, punindo aqueles que mereciam, tendo em vista que a justiça oficial não funcionava. Constatamos, mais uma vez, reafirmando as nossas experiências anteriores, que a revolta é, predominantemente, fruto das dores da alma, que são originadas, quase sempre, a partir de três sentimentos: rejeição, traição amorosa e injustiça. Sabíamos que o grau de revolta era proporcional ao das chagas da alma, e que ela, a revolta, se travestia de bravura para encobrir as carências emocionais e fragilidades que borbulhavam na esfera íntima daqueles irmãos. Foram muitos os diálogos que mantivemos com aqueles espíritos, cada um deles adequado à particularidade do manifestante. Não entraremos nos detalhes dessas conversas e abordagens, porque não se faz necessário explicitá-los nesta narrativa. No entanto, em linhas gerais, havia alguns pontos e colocações que utilizávamos com todos eles, semelhante ao papel que o Coringa exerce nos jogos de cartas. Transcorridos todos os passos que compunham o desenrolar das comunicações, conforme já descrevemos, era chegado o momento de nos empenharmos em conduzi-los a mudar sua postura, realizando uma faxina geral no coração e na casa mental. Esse era o ponto mais complexo do nosso trabalho e que apresentava o maior grau de dificuldade, mas, se conseguíssemos êxito, representaria o sucesso do nosso objetivo primordial, convencê-los. A nossa pergunta coringa era: você é feliz? Com ela, dávamos início à etapa de convencimento, que era empregada com todos eles. A resposta fornecida, quase por unanimidade, salvo algumas exceções, já podemos deduzir: não. A partir dessa resposta, íamos trabalhar o conceito de felicidade e quais os requisitos imprescindíveis para alcançá-la. Era fundamental fazê-los perceber que a vingança, a dor infringida ao semelhante e as lágrimas derramadas pelo próximo, podem gerar uma fugaz sensação de vitória, mas é passageira e não conduz ao estado de felicidade verdadeira, produzindo um sentimento de vazio. Essa explicação servia, também, para desmistificar a ilusão daqueles poucos que responderam com um sim à pergunta inicial. Após trabalharmos o tema felicidade e conseguirmos incutir em suas mentes reflexões sobre o sentido da vida que levavam, as implicações das suas ações para a vida dos outros e as consequências que sofreriam por semearem dores, precisávamos abordar a segunda, mais importante e crucial questão: o perdão. Falar de perdão para aqueles irmãos que há muito tempo cultivavam revolta, mágoas e desilusões, era como mexer em vespeiro. Estávamos conscientes de que teríamos como resposta as mais adversas reações, no entanto, somente levando-os a aderirem ao perdão seria possível conduzi-los a um estágio de libertação da erva daninha que crescera em seus corações e abrir espaço para o despertar de sentimentos mais nobres. A sabedoria popular, mesmo sem realizar profundas análises, traz inato conhecimento da importância do perdão como passaporte para a paz interior entre os homens, ao enunciar: sem perdão, não há solução. Convencê-los, apenas com palavras, a perdoar aqueles que lhes fizeram grande mal, segundo o julgamento íntimo de cada um deles, era quase impossível, pois todos eles se apresentavam como inocentes vítimas. Ao abordá-los sobre essa possibilidade, geralmente perguntavam de qual lado estávamos, se éramos advogados e o que estávamos ganhando para defender pessoas que tanto os maltrataram. Insistíamos em mostrar que o ódio não gera felicidade, que o seu cultivo produz fortes algemas, responsáveis por atarem os que odeiam aos odiados, tornando-os escravos mentais daqueles que são alvo dos seus dardos venenosos. Como estes argumentos convenciam apenas um reduzidíssimo número deles, teríamos que fazer uso de uma estratégia mais eficaz e com grande poder de abalar estruturas mentais de pretensas e injustiçadas vítimas.
Vamos a ela para desconstruir aquela aura de santidade que diziam possuir antes de terem sido vítimas das maldades alheias, e mostrar-lhes que não eram tão bons quanto pensavam e falavam ser. Utilizaríamos a poderosa estratégia de fazê-los vasculhar seu passado, através da regressão de memória pretéritas existências, conduzindo-os a um encontro com sua essência verdadeira, moldada ao longo do uso de outras roupagens carnais. Em nosso planeta, um esclarecimento se faz necessário. As regressões de memória foram totalmente conduzidas pelos espíritos superiores que presidiam os nossos trabalhos, atendendo às nossas solicitações, caso eles achassem que era o recurso ideal a ser aplicado a cada situação específica. Desta forma, ficávamos completamente seguros de não incorrermos em erros e prejudicarmos os nossos irmãos comunicantes, por uma possível violação à sua memória espiritual. Raramente, um espírito que era submetido à regressão de memória não tinha um passado delituoso. Ao relembrar cenas de existências anteriores, normalmente se identificavam como tendo sido indivíduos que praticaram atos cruéis, levando pessoas a padecerem atrozes sofrimentos. Em vários casos, aqueles que eles julgavam ser seus atuais algozes, haviam sido suas vítimas em atuações passadas no panorama terrestre. Embora, inicialmente, fosse comum negar o reconhecimento de serem violentos no passado e guardarem, no inconsciente, aquelas memórias por serem a mesma pessoa, diante desta nova realidade, quase todos declaravam estar fortemente decepcionados consigo mesmos. Reconhecendo a necessidade de precisarem do perdão das suas vítimas passadas e de perdoarem aqueles que os fizeram sofrer em sua última atuação carnal na grande escola terra. Compreendendo que deveriam imprimir um novo rumo às suas vidas, aqueles irmãos passaram a se mostrar receptivos à ajuda que os emissários do mundo maior tinham a lhes oferecer. Restava uma única preocupação: conhecedores que eram da sanha vingativa e cruel dos espíritos que chefiavam a fortaleza, temiam ser capturados por eles, conduzidos de volta ao interior daquelas muralhas e serem submetidos às torturas que tantas vezes presenciaram. A título de conclusão das nossas atividades junto àquele grupo de espíritos, que, até então, eram trabalhadores fiéis e submissos ao comando da fortaleza, empenhávamos nossa palavra no sentido de garantir que, aceitando partirem para outros departamentos da espiritualidade, secundados pelos nossos mentores, eles estariam totalmente protegidos e imunes à atuação dos seus antigos patrões da conhecida fortaleza. Durante o desenrolar daquelas reuniões, vez ou outra, Noemi se comunicava, trazendo notícias sobre o cotidiano da fortaleza. Segundo seus relatos, as coisas não estavam nada bem por lá, isso no que dizia respeito aos seus proprietários. Primeiro foram sumindo, inexplicavelmente, os prisioneiros, até desaparecerem todos, o que motivou grande revolta neles, que passaram a tratar, com maior crueldade, os seus submissos invigilantes, responsáveis por aquela ocorrência. Posteriormente, os próprios subalternos foram fugindo, não se sabia para onde, aumentando a indignação dos tais proprietários, que esbravejavam, castigavam os que ainda permaneciam por lá, e prometiam punições homéricas para aqueles que fossem capturados. Na última e conclusiva reunião que tivemos com o grupo dos espíritos trabalhadores subalternos da fortaleza, Noemi nos brindou com mais uma de suas manifestações. Estava feliz pelo êxito que os trabalhos haviam alcançado até aquele momento. Louvou, com humildade, a brilhante atuação dos incansáveis dirigentes espirituais da nossa casa e agradeceu, de forma sincera, a nós outros, equipe dos trabalhadores encarnados do Centro Espírita, pela boa vontade em abraçarmos aquela causa e pelo empenho em enfrentarmos aquela desafiante tarefa. Mas, nos advertiu que o trabalho não estava concluído, a etapa mais desafiadora estava por começar. Confiávamos nas palavras da nossa amiga Noemi. Tínhamos noção das dificuldades que enfrentaríamos nesta nova e final fase dos trabalhos, trazermos para nossa casa espírita o reduzido, mas irredutível, grupo dos líderes da fortaleza. Deveríamos convencê-los a abandonar aquele local e renovarem suas vidas, acatando, verdadeiramente, os ensinamentos libertadores do Mestre dos Mestres.
Porém, estávamos tranquilos, pois sabíamos que os mentores do nosso centro espírita estavam a postos e conduziriam, segura e sabiamente, as próximas reuniões. Aquele grupo de poderosos irmãos, que totalizava 3 a 4 espíritos, chegou à nossa casa, trazido, contra sua própria vontade, pelos trabalhadores do mundo maior, para se manifestar mediunicamente, cada um no seu devido tempo, até que todos tivessem a sua oportunidade de redenção. Iniciada a primeira comunicação, um fato inédito aconteceu em nossos trabalhos de desobsessão, a linguagem utilizada por aquele espírito. Ele se manifestou sibilando, silvando, em alto som, pegando-nos de surpresa. Consultado sobre o motivo pelo qual se manifestava daquela forma, respondeu-nos, intercalando palavras com silvos, que era uma serpente. Anos depois, quando li os livros da série Harry Potter, lembrei-me, de imediato, daquele episódio ocorrido naquela reunião. Lembram-se daquela cobra que a médium viu, próximo a mim, em um dos evangelhos que fizemos sob a copa da Oiticica, e que eu relatei no início dessa narrativa? Era um espírito, membro desse grupo que agora se manifestava. Já posso imaginar a cara de espanto e incredulidade dos leitores. Espíritos humanos em forma de cobra, isso é possível? É possível, sim. O Espiritismo dispõe de uma vasta literatura que explica a existência da zoantropia. Em linhas gerais, pois não é possível nos aprofundarmos aqui, e quem tiver interesse poderá pesquisar posteriormente, denomina-se zoantropia o fenômeno através do qual o espírito desencarnado, altamente comprometido com as leis divinas e com a sua própria consciência, plasma, em seu perispírito, a aparência de animal, sob a influência mental de sugestões auto-hipnóticas ou de outros espíritos que mantêm forte domínio sobre ele. Ressalte-se que essa sua nova aparência não é definitiva, ou seja, pode ser revertida posteriormente. Aproveito, ainda, para esclarecer que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, mas esta não aceita a metempsicose, teoria que defende a possibilidade de um espírito humano vir a reencarnar em um corpo de animal por compreender que o espírito não retroage. Portanto, todos os casos de zoantropia serão, a curto ou a longo prazo, desfeitos. Fornecidas estas importantes e necessárias explicações, retornaremos às reuniões de desobsessão, para narrarmos os fatos ali transcorridos. As comunicações dos poucos espíritos daquele grupo eram muito semelhantes, basicamente iguais, pois existia grande afinidade entre eles, gerando uma coesa comunhão de pensamentos e ações. Todos se manifestavam dizendo serem serpentes e usando a linguagem ofídica. Nossa primeira providência foi afirmar que poderiam até estar com aparência de cobras e utilizando sons característicos daqueles animais, mas, em sua essência verdadeira, eram seres humanos e não serpentes. Afirmávamos que, mesmo eles não gostando, teriam de dialogar conosco usando a oralidade humana. Eram espíritos acostumados a impor sua vontade e serem obedecidos. Portanto, demonstravam um exacerbado grau de indignação por haverem sido trazidos para aquele ambiente contra sua vontade. Afirmavam, em tom autoritário, que não iriam se submeter a nenhuma imposição, pois eram livres e exigiam que seus direitos fossem respeitados, que iríamos pagar caro por termos nos intrometido em suas vidas e atividades. Precisávamos manter um clima de grande harmonia espiritual, permanecendo em constante estado de prece, para facilitar a atuação dos assistentes espirituais e recebermos deles as intuições necessárias à adequada condução dos diálogos, que deveriam fluir com serenidade e amorosidade, mas de forma consistente, sem subserviência. Deixávamos claro que nossa intenção era fazer o bem, ajudá-los a se libertar do mundo ilusório em que viviam. Não estávamos ali para travar uma batalha, pois a única arma da qual dispunhamos era o amor emanado do doce Rabi da Galileia, Jesus, e a estratégia que empregaríamos para atingir seus corações seria o diálogo fraterno, amparado em sinceras preces. Dessa forma, serenassem os ânimos e passassem a nos ver como amigos empenhados em contribuir para a sua felicidade. Acrescentávamos, ainda,
que resistir só iria lhes causar mais dissabores, tendo em vista que foram trazidos estavam sob a tutela de espíritos amorosos e de grande envergadura moral, qualidades que impunham respeito e obediência. Embora Noemi já tivesse nos falado basicamente tudo, queríamos ouvir, através deles mesmos, até como uma forma de irem purgando os sentimentos pesados que ocupavam seus corações endurecidos, respostas para as importantes e esclarecedoras perguntas que precisávamos fazer. Ao perguntarmos quem eram eles, responderam que eram espíritos endurecidos, que não confiavam em ninguém, que sentiam prazer em mandar nas pessoas e castigá-las quando erravam ou eram desobedientes. Consideravam-se seres livres e independentes, logo, não precisavam prestar contas com ninguém, pois estavam sozinhos no mundo e se bastavam. Questionados sobre o motivo pelo qual resolveram adotar a aparência de cobras, disseram que preferiam ser serpentes a se considerarem seres humanos e viverem destilando veneno, como faziam as pessoas que cruzaram suas vidas. Enfatizaram que a aparência de cobra servia, também, para impor respeito, pelo medo que provocava em outros espíritos. Quando foram inquiridos com relação à criação da fortaleza e sua localização, esclareceram que a construção daquela fortaleza havia ocorrido há bastante tempo. Resolveram edificá-la para terem um espaço particular, no qual estariam protegidos dos inimigos, considerando que só entrariam lá os espíritos que eles permitissem e que estivessem dispostos a seguir suas ordens. Aquela localização fora escolhida pelo fato de ser uma antiga propriedade deles, da qual nunca se mudaram e continuaram mantendo a posse. Respondendo à pergunta sobre como conseguiram reunir aquela quantidade de moradores na fortaleza, falaram que tudo aconteceu lentamente, ao longo de vários anos. No início, eram só eles, mas sentiram necessidade de atrair espíritos para desenvolver atividades e ficarem sob seu comando. Os primeiros que chegaram vinham fugindo de perseguidores e pediram abrigo na fortaleza para se sentirem protegidos. Esses mesmos contribuíram para o fortalecimento da proteção daquele ambiente, ajudando nas tarefas de vigilância e defesa, pois tinham interesse em residir em um local seguro, imune aos ataques dos seus inimigos. Dispondo de um número suficiente de colaboradores, passaram a investir na captura de outros espíritos, que iriam desempenhar atividades mais rudimentares naquela propriedade. Quase sempre se tratava de pessoas que não se deram conta de serem espíritos livres da matéria, outros, mesmo tendo consciência da desencarnação, não conseguiram se desprender da realidade da vida física, permanecendo nas imediações de onde haviam residido no corpo de carne. Por serem espíritos indefesos, não dispunham de condições para enfrentar os soldados da fortaleza que os faziam prisioneiros com extrema facilidade. Dessa forma, o número de moradores foi se ampliando, e eles, os donos daquela edificação, foram ficando cada vez mais poderosos e temidos. Interrogados se eram felizes, disseram que estavam muito satisfeitos com todas aquelas conquistas, que não precisavam de mais nada e que não entendiam o motivo daquela transformação que estava acontecendo lá. Perguntaram onde estavam os seus trabalhadores, pois eles lhes deviam muito e não tinham direito de irem embora sem dar satisfação. Queriam saber sobre o paradeiro dos prisioneiros e como foram retirados das suas muralhas. Foram veementes em afirmar que não iriam ficar no prejuízo, se preciso, pegariam em armas para um confronto com seus opositores. Começamos a esclarecê-los de que para tudo havia um limite. Todos somos filhos de Deus, que nos dotou de livre-arbítrio, deixando sob nossa responsabilidade a tarefa de sermos co-criadores de nós mesmos, pelo processo das vidas sucessivas, em busca da perfeição. Explicamos que o Pai respeita a nossa liberdade de escolha e ação, mas, em havendo exagerado o abuso dessas bênçãos, especialmente quando ultrajamos os direitos dos nossos semelhantes, sejam eles encarnados ou espíritos livres da matéria, o plano superior intervém, cerceando a nossa liberdade, com o objetivo de evitar que nos comprometamos mais seriamente perante as leis divinas. Era isso que estava acontecendo com eles naquele momento. Realizamos muitos diálogos, que não iremos detalhar, por ser improdutivo e também não lembrarmos mais de tantas minúcias, nos quais eles sempre se mostravam resistentes, não perdiam o ar de arrogância e queriam impor suas vontades.
Pautávamos a nossa conduta nos ditames do pensamento cristão, conscientes de que por trás daquele ar de superioridade havia um passado de grandes desilusões e sofrimentos. Eram irmãos carentes de amor e aceitação, que a espiritualidade necessitava resgatar, contando com a nossa insignificante participação, para que encontrassem o caminho da regeneração e, assim, dessem prosseguimento à marcha evolutiva. Nossa maneira de tratá-los era fraterna, amiga e serena, no entanto, mostrávamos firmeza nos argumentos e deixávamos claro que eles não estavam em condições de impor nada, que essa fase de comando estava extinta para eles, pertencia a um passado que não podia mais ser refeito. Inclusive, o móvel de todo aquele interesse, a fortaleza, já havia sido destruída e sua memória seria soterrada pelas camadas do tempo. Que aproveitassem as novas oportunidades ofertadas, prenunciadoras de um futuro de refazimento, pontilhado de paz e muitas luzes, sob a égide do amado Jesus. Argumentávamos que o núcleo de espíritos familiares deles não era composto apenas pelos três, tinha uma abrangência bem maior. Que vários espíritos os amavam e ansiavam por reencontrá-los, que foram isolados da convivência com eles em função de barreiras originadas a partir da criação da fortaleza cárcere. Portanto, era chegado o momento de proporcionarem a si mesmos momentos de paz e de grande alegria pelo reencontro com aqueles seres queridos, temporariamente apagados das suas memórias conscientes. Não estávamos prometendo-lhes apenas um mar de rosas, pois em decorrência dos incontáveis desatinos cometidos, teriam que trilhar caminhos repletos de espinhos, até se fazerem merecedores de aspirar o aroma das flores existentes nos jardins das moradas superiores. Entretanto, assegurávamos que existia uma dedicada equipe de obreiros do Cristo empenhada em ampará-los, em todos os instantes, ao longo da trajetória rumo à casa do Pai, onde seriam recebidos com comemorações de alegria, semelhante ao que nos ensina a parábola do filho pródigo. O trabalho de convencimento daqueles irmãos era amoroso e requeria bastante paciência, lembrava a dedicação do artesão ao extrair a escultura idealizada que habita o bloco de pedra a ser lapidado, com cinzeladas precisas e sequenciadas. Percebemos que se processavam algumas mudanças sutis, a carapaça que os revestiam começava a apresentar minúsculas fissuras, prenunciando o início de uma transformação para a qual não haveria retrocesso. Utilizávamos todos os recursos que dispunhamos, muitos diálogos, regressões de memórias, que faziam fluir, das profundezas do inconsciente, lembranças dolorosas e comportamentos mais abjetos do que os praticados no ambiente da fortaleza. Por processos de indução, conduzidos pelos nossos dirigentes espirituais, foram projetadas, em suas telas mentais, cenas de felicidade que os aguardam no futuro, ensejando despertar neles sentimentos de esperança. Repetíamos, incessantemente, já éramos escutados com calma e atenção, que o médico das almas chagadas, em seu amor incondicional, iria balsamizar as suas feridas íntimas e dar o amparo necessário ao nascimento de um novo ser interior, em pleno estado de autossuperação, idêntico ao que ocorre com a fênix. Para a felicidade geral de todos nós, trabalhadores encarnados e os mentores da nossa casa, chegara o tão esperado momento em que aqueles irmãos, portadores de extremadas necessidades de refazimento, disseram que estavam exaustos, que não aguentavam e não queriam mais resistir, davam-se por vencidos e desejavam dormir, ali ou em qualquer lugar para onde fossem conduzidos. Concluído esse auspicioso depoimento, foram retirados e amparados pela equipe espiritual, que os conduziram para outros departamentos da espiritualidade maior, onde seriam assistidos e receberiam os tratamentos necessários. Em seguida, ouvimos a tocante comunicação da nossa estimada Noemi, que veio externar, com grande emoção, a grata satisfação que envolvia o seu ser. Disse estar muito feliz pelo êxito alcançado na conclusão daqueles trabalhos junto àqueles necessitados filhos de Deus. Agradeceu a todos nós que contribuímos naquela tarefa e assegurou-nos que, em gratidão à ajuda prestada pela nossa casa espírita, estava assumindo o compromisso de se transformar em uma colaboradora nos trabalhos ali desenvolvidos. E a vida continua. Ubirajara Guerreiro, Fortaleza, março de 2020.